claro que o grande nome dessa janela do Cruzeiro é o Gabigol, mas eu tô pra te falar que a melhor contratação foi a do Fabrício Bruno, afinal, ele é o zagueiro perfeito pro Fernando Diniz. Dentro das suas características, sem dúvida, a qualidade que ele oferece na construção é um grande diferencial. Diante dessa marcação passiva, por exemplo, repara como o Fabrício Bruno joga de cabeça erguida, mapeia as opções e encontra uma diagonal perfeita para deixar o ponta do Flamengo em situação de 1 contra 1. Nessa situação aqui, em que o Fabrício Bruno parte um pouco mais de trás, eu quero chamar sua atenção para como ele não tem vergonha nenhuma de conduzir. Assim que o jogador do Peñarol é obrigado a saltar da linha para exercer pressão, ele já sabe exatamente o que vai fazer. E poder contar com um zagueiro capacitado para construir e que inverte o jogo com tamanha naturalidade é algo fundamental, não só para desafogar lá atrás, mas também, por que não, para o desenvolvimento de dinâmicas ofensivas. E eu separei esse outro lance porque com certeza a gente vai ver ele se repetindo no Cruzeiro. Se liga como depois de dominar dando um tapa na frente, o Fabrício Bruno só precisa de mais um toque para encontrar o Wesley atacando a profundidade. Esse outro aqui é interessante não só por ser contra o Atlético, mas também pela pressão exercida pelo adversário. Me chama a atenção como ele protege bem a bola, mantém a calma e de quebra consegue encontrar um passe difícil à frente. Eu não imagino que vá precisar, mas o Fabrício Bruno também pode atuar pelo lado esquerdo. E eu não falo só por esse lance, que aliás ele esbanja qualidade e senso de urgência para sair jogando, mas muito também pela passagem dele no Bragantino. Agora, tem que ser dito, ainda que ele tenha muitas valências com bola, um dos motivos pelo qual o Fabrício Bruno perdeu a titularidade no Flamengo é porque Léo Ortiz e Léo Pereira têm uma saída, sobretudo sob pressão, consideravelmente melhor. Aliás, esse é o ônus de ter um jogador que se sente tão confortável lançando. Até porque o Varela, que estava se projetando para receber, era a opção mais óbvia de passe. Agora, não é só porque perdeu a titularidade que o Fabrício Bruno se tornou um mau zagueiro ou alguém dispensável. Aliás, muito pelo contrário. Tanto que os números dele em 2024 são excelentes. E a gente também não pode esquecer de outras duas coisinhas. Primeiro, ele foi convocado para a seleção brasileira e fez uma partidaça contra a Inglaterra. E segundo, é claro, né, o West Ham tentou a contratação dele em maio do ano passado, que mostra que sim, ele é muito bom de bola. E agora então, pra gente começar a falar do Fabrício Bruno no momento sem bola, a primeira característica que eu quero destacar é no que diz respeito a essas perseguições, quando ele se desgarra da linha de defesa para caçar o adversário, algo que ele faz com muita maestria. Esse jogo foi contra o Bolívar na altitude, e antes de mais nada, eu quero que você repare como a marcação do Flamengo tá muito bem encaixada na saída. E aí sim, assim que a bola entra aqui do lado esquerdo, dá uma olhada como o Fabrício Bruno tá bem próximo, diminuindo o espaço e forçando o erro. Importante falar também que a gente tá tratando de um zagueiro que, além de ter essa qualidade na perseguição, é bastante firme nos duelos e tem um ótimo senso de antecipação. Aqui, depois do desarme, o Fabrício Bruno tenta, mas não encontra ninguém para sair jogando, e por isso protege e recomeça muito bem. Por curiosidade, foi justamente na partida contra o Cruzeiro durante a temporada passada que ele mostrou o quão eficaz ele é nesse quesito. A missão era bastante ingrata, até porque caçar o Matheus Pereira não é nada fácil, mas ele persistiu e recuperou. Aliás, não só recuperou mais de uma vez, como também foi decisivo no primeiro gol do Flamengo. Aqui, mais do que pressionar o Matheus Pereira, ele antecipa e dá um bote impecável, e é justamente a partir desse desarme que o Gerson recebe de frente, conduz até a entrada da grande área e serve o Pedro. Como essa janela de transferência só fecha no final de fevereiro, é claro que o time titular do Cruzeiro pode sofrer algumas mudanças. Mas, pensando em uma escalação ideal com as peças que estão no elenco hoje, eu não consigo imaginar algo muito diferente disso não. Claro que eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E aliás, já aproveito para pedir o seu like e a sua inscrição se você estiver curtindo o vídeo até aqui. Mas pelo menos no meu entendimento, esse 11 inicial aí é muito forte, tem uma defesa bastante sólida. E como a gente sabe que o Diniz não vai abrir mão de marcar pressão na saída de bola e consequentemente vai jogar com a linha de defesa alta,
ponta, o Fabrício Bruno também vai cair como uma luva, e esse aqui é um ótimo exemplo. Primeiro porque ele mostra velocidade na recuperação, e na sequência eu quero que você repare na orientação corporal dele. Se liga como o Fabrício Bruno induz o adversário a ir para a linha de fundo, com o intuito de fazer ele perder o ângulo antes de finalizar. Uma cobertura impecável. Bora então com esse lance na partida contra o Botafogo, que aqui recuperou a posse e rapidinho armou o contra-ataque. Repara no posicionamento do Fabrício Bruno mais à esquerda, mas principalmente na velocidade que ele consegue imprimir para fazer a cobertura. Mais uma vez o destaque vai para a postura corporal dele e também para essa agressividade, que empurra o Luiz Henrique para a linha de fundo, o mais longe do gol possível. O LH até tenta alguma coisa, só que não consegue. Agora, pensando que o William, assim como era o Wesley, pode dar uma vacilada ou outra na hora de recompor, essa capacidade do Fabrício Bruno de cobrir a profundidade também vai ser importantíssima. O lançamento do Gustavo Scarpa é excelente, mas a leitura e explosão do Fabrício fazem ele chegar inteiro no lance. E aí eu preciso falar e vocês vão reparar como ele espera o atacante dar um tapa para aí sim tomar a sua decisão. Depois que Veiga, Endrick e Piquerez participam dessa dinâmica, atraem o lateral do Flamengo e conseguem liberar o corredor, presta atenção como o Fabrício Bruno tá muito bem perfilado para defender a profundidade. E aí ele esbanja a noção de posicionamento, leitura e velocidade. Por essas e também outras que eu vou mostrar nesse vídeo, que na minha opinião o Fabrício Bruno é um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro. De verdade, ele merecia muito, mas muito mais reconhecimento. E os números dele nas 3 temporadas pelo Flamengo mostram exatamente isso. Além da contribuição com o momento ofensivo, as médias de quase 4 cortes, 6 ações defensivas e 5 bolas recuperadas por jogo chamam muita atenção. E eu separei mais alguns lances que vão ilustrar bem a qualidade dele para saltar a linha e fazer outros tipos de cobertura. Aqui, enquanto recompõe, ele mapeia o contra-ataque, e assim que o jogador do Flamengo falha na dividida, a reação do Fabrício é instantânea. Isso sem falar que, por mais que tenha saído depois, ele consegue chegar antes. Se liga então nesse outro exemplo. A marcação do Flamengo tá bem postada e o Fabrício Bruno em linha com os outros defensores. O jogador do Palmeiras conduz, procura e até consegue encontrar um companheiro no entrelinha, só que a leitura do Fabrício Bruno é excepcional e ela vem acompanhada de um salto e um desarme igualmente ótimos. Agora, esse lance vai exemplificar bem o que eu falei há pouco sobre ele esperar o atacante dar um tapa para reagir. Quando nota que o lateral ficou para trás, ele já abandona a linha e vai fazer a cobertura. De novo, repara como ele perfila o corpo de forma ideal, com o intuito de induzir o adversário para a linha de fundo, e com calma ele toma a frente e consegue afastar o perigo. E bom, se é que ainda não ficou escancarada a qualidade que ele te oferece no 1 contra 1, eu escolhi 2 dos melhores dele na temporada passada. Esse primeiro é só contra o Endrick, que vem para dentro e se depara com o Fabrício Bruno, que não corre em direção ao gol, mas sim em diagonal. Já nesse outro jogo contra o Botafogo, ele conseguiu aliar algumas coisas muito importantes para um zagueiro. Repara na velocidade com a qual o Fabrício Bruno consegue mudar de direção e também como ele reage rápido para bloquear a finalização do Júnior Santos. Levando em consideração só a passagem do Fabrício Bruno pelo Flamengo, ele registra uma eficácia em duelos aéreos de 60%, e talvez esse não seja o número mais impressionante do mundo, mas eu te garanto que ele também é muito forte pelo alto. Nesse lance contra o Vasco, por exemplo, o Fabrício Bruno acerta em várias instâncias. Primeiro de tudo, na leitura para saltar da linha, e na sequência eu quero chamar sua atenção não só para a imposição física, como também para a maneira com a qual ele consegue direcionar o cabeceio. Aqui, o mais interessante de se observar, além da imposição, é a impulsão. Se liga como o Fabrício Bruno sobe muito mais que o jogador do Cuiabá e, mais uma vez, direciona o cabeceio. A gente tá falando de um jogador que não marcou tantos gols assim na sua passagem pelo Flamengo. Foram 6 ao todo, mas que pode ser uma arma bastante interessante vindo de trás. Afinal, dessa maneira, o Fabrício Bruno consegue aliar a explosão, que a gente tanto elogiou aqui, com também um ótimo tempo de bola que ele tem. Aliás, foi exatamente assim que ele marcou o seu único gol em 2024, e foi justamente contra o Cruzeiro. Inclusive, se você acha que o Fabrício Bruno vai dar muito certo no Cabuloso, já deixa o like e se inscreve no nosso canal.